A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco aqui, com você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, e que sejamos impactados, sejamos, ó Deus, atraídos pela Tua Palavra, para refletir, para meditar, para colocar tudo que nós ouvirmos em prática pelo poder do Teu Espírito Santo. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre a questão do ajudar, né? Como devemos, o porquê devemos, quanto devemos ajudar as pessoas. E isso foi me inspirado através de um vídeo, de um áudio da minha tia, sobre essa questão. Será que a gente deve ajudar sempre? Como se deve ajudar? E eu trouxe 2 textos para a gente refletir sobre essa questão. O primeiro texto é Provérbios 3:27, que diz assim: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. E eu queria fazer um link também com Lucas 10:33, que diz assim: então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. São esses 2 textos que eu quero fazer esse estudo. Mas antes disso, eu acho interessante a gente falar para quem Jesus veio. Porque se a gente for, como a gente está trabalhando sobre ajudar, dar e doar, a gente pode entender que o Evangelho, Jesus veio para algumas pessoas, por uma classe, como muita gente pensa. Mas se a gente pegar 2 textos, Marcos 2:17 e 1 Timóteo 1:15, eles são claros em dizer que Jesus veio para chamar e para salvar os pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio especificamente para pobres, para oprimidos, para uma classe determinada. É bem claro esses 2 textos. Ele veio chamar e salvar os pecadores. Aí a gente pode falar, quem são os pecadores? Aí sim, Romanos 3:23 vai falar: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então a gente pode concluir que Jesus veio para todos. O Evangelho então é para todos. Não é para uma determinada classe, não é para uma determinada pessoa. Então tudo que se trabalha dentro do Evangelho, das boas novas, da vida de Jesus, é para todos. Então, e Jesus veio trabalhar a integralidade da pessoa. Quando nós caminhamos nos textos, vendo curas, vendo bênçãos, vendo Jesus trabalhando, Jesus levando a sua palavra, ele veio de uma forma integral para essas pessoas. Quando ele cura espiritualmente, ele cura fisicamente, ele cura emocionalmente. Então a gente não pode tratar o Evangelho como um viés político, um viés social, seja o que for. O Evangelho ele é integral. Então essa introdução para que o tema ajudar não seja encaminhado, não seja pensado sobre um viés apenas social, um assistencialismo. Aí eu faço a pergunta: então por que devemos ajudar? Né? É uma questão que a gente vive o dia a dia. A gente olha para alguém, lógico, a gente vai cair sempre, normalmente, numa questão das pessoas mais necessitadas, mas não é isso. A gente pode ajudar financeiramente, a gente pode ajudar intelectualmente, espiritualmente. Então são diversas formas de ajuda que a gente vai trabalhar. Né? Então por que ajudar? Então no primeiro momento a gente deve lembrar do segundo mandamento, porque nós amamos o nosso próximo. Nós amamos a Deus e nós amamos o nosso próximo. Então a ajuda vem deste amor. Porque Deus nos amou, nós amamos. Então esse é o primeiro ponto. Por que nós ajudamos? Porque nós amamos o próximo. O amor, ele é ação. O amor, você vai ver o amor de Deus em nós através das nossas ações, e não apenas de palavras, como está lá em Tiago, né? Somos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então o primeiro ponto é, nós ajudamos porque amamos. Tá, mas então a gente podia falar que esse ajudar seria uma obrigação? Não, porque o amor não é obrigação. O amor, ele é uma decisão. Nós amamos porque Deus nos amou. É um mandamento, e o mandamento não é obrigação. O mandamento está lá nas Escrituras para nos lembrar o que Deus já fez e o que Deus
pede que façamos. E esse pedido não é uma obrigação, é apenas uma lembrança de quem nós somos diante dele, para que a gente revele o Pai. Então nós amamos. Então esse é o primeiro ponto. E agora, trazendo esses dois textos que nós lemos, falando de amor, então a gente dá a entender, a gente consegue compreender que quando nós amamos, não é a todos que nós vamos ajudar. Porque os dois textos que nós trazemos, eles nos trazem algumas, eu vou colocar, são algumas condições. Porque se o provérbio, quando fala que nós devemos fazer o bem àqueles que precisarem, mas ele vai complementar, sempre que isso estiver ao nosso alcance. Então, nós amamos e ajudamos quando está ao nosso alcance também. Muitas vezes a gente não consegue ajudar a pessoa, vamos supor, num acidente. O que a gente pode fazer? A gente vai poder ajudar uma pessoa que estaria gravemente ferida? Não, a gente não pode ajudá-la. A gente tem, a nossa ajuda seria ligar, pedir orientação, mas ajudar no sentido de estar lá para auxiliá-lo, não tem como. Existe ali uma questão médica, uma questão de resgate. Então, o que estiver ao nosso alcance. E o segundo texto vai trazer a questão do samaritano, que a ajuda que ele deu àquela pessoa semi-morta, como fala o texto, foi a compaixão. Então nós temos o amor de Deus em nós temos a ajuda quando está ao nosso alcance, e nós ajudamos quando há compaixão. E aí é o agir, o mover do Espírito Santo em nós. Quando nós saímos de casa e pedimos a orientação do que vamos fazer, por onde vamos, que caminhos traçamos, o Espírito Santo vai nos mover, vai nos guiar e vai nos mostrar a quem nós devemos ajudar. E nós somos movidos nesse momento por compaixão. Então, por mais que a gente passe naquele lugar 10 vezes por dia, num determinado momento nós vamos ser movidos por um calor, por alguma coisa interior que você não sabe explicar, mas que ao refletir, a gente vai saber que é o Espírito Santo movendo você a ajudar aquela pessoa. Eu já tive uma experiência de passar ali na Avenida dos Estados, várias vezes eu já passei, várias vezes pessoas ali vendendo pipoca, mas num determinado dia e momento eu parei no sinal e eu não entendi por que eu ajudei, porque comumente eu não dou dinheiro. Mas naquele momento eu passei por aquela pessoa, ele falou, eu ouvi uma voz dentro de mim, alguma coisa falando, volta e ajuda. Voltei, fiz um retorno, voltei e falei, eu tenho uma ajuda para você, o que eu tenho são R$5, e ele começou a chorar, porque ele estava orando com a sua esposa, porque faltava R$5 para pagar a conta de luz dele. Então, aí eu fui entender que naquele momento foi um agir do Espírito Santo em mim, para que eu desse o que eu tinha no bolso naquele momento. Então o ajudar, por que ajudar, a gente só vai saber quando o Espírito Santo falar. Jesus quando estava fazendo suas curas, ensinando nos templos, ele estava agindo conforme a vontade do Pai. Lá em João fala que ele desceu aqui na terra para fazer a vontade do Pai e fazia tudo que o Pai falava. Então, mas o Pai não curou todos, o Pai não ensinou todos, Jesus não veio para ensinar todos também. E a gente vê muito claramente quando a gente vê os evangelhos. Então nós só fazemos, nós só ajudamos, então a gente pode entender quando nós amamos, não é por obrigação, mas é por amor. Quando está ao nosso alcance essa ajuda, e quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, por essa compaixão, por este dom que vem dele, que nós podemos falar que nós ajudamos plenamente essas pessoas. Porque dar um dinheiro ou simplesmente colocar alguma coisa para aquela pessoa e não falar do seu evangelho, e não falar alguma palavra alguma reflexão, alguma ajuda espiritual, é simplesmente você lá, estou cumprindo minha obrigação, não me amole, mas não é isso que a gente, como cristão, é orientado a fazer. Muitas vezes as pessoas passam nas nossas casas pedindo alguma coisa. Sempre uma historinha que a gente já conhece. E aí a gente fala, não, nesse momento não. Mas muitas vezes essa própria pessoa passa pedindo um prato de comida. Aí sim,
Para que a gente vai negar um prato de comida quando a gente pode compartilhar isso? Então, aí está o quarto ponto onde eu queria chegar. No discernimento do Espírito. Então, é o Espírito que vai nos discernir a quem devemos ajudar. Quando vamos ajudar, eu já conversei isso com meu tio, fui orientado a peça o discernimento, peça para ele, converse com ele, vai buscando elementos e na conversa você vai sentir se é ou não aquele momento de ajudar. Então o Espírito vai trazer esse discernimento. E uma palavra que eu encontro para servir de orientação está lá em Mateus 10,16, que vai nos ajudar a saber sobre esse discernimento. E vai falar assim, ó: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. A gente não deve ajudar a todos, não vamos conseguir ajudar a todos, e não somos obrigados a ajudar a todos. Então, como saber se devemos ajudar? É a questão do discernimento que a gente está falando. Ser prudente, ser esperto, ou como a serpente. Buscar elementos ali, naquele momento, que vão te trazer à luz que aquela pessoa deve ser ajudada. Porque muitas vezes, como cristãos, a gente mas você não é cristão, por que você não ajudou? Nós somos confrontados com a própria palavra, falando, por que então que você não ajudou? Então a gente é obrigado a ajudar? Não, a gente viu que a gente não é obrigado a ajudar. Então, a gente tem que trazer ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. E falar sim, vou ajudar, e falar não, nesse momento não vou ajudar. E não é por isso que você vai deixar de ser um cristão, não é por isso que você vai deixar você vai desobedecer algum mandamento. Não, ali você está sendo orientado pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está ajudando uma pessoa que não quer sair daquele contexto. É uma pessoa que é irresponsável, é uma pessoa que está vivendo da pobreza, ou está vivendo da malandragem, ou está vivendo daquela situação. E ali Paulo nos orienta nesse ponto lá em 2 Tessalonicenses 3,10, quando fala assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, não vamos alimentar essa pessoa, não vamos alimentar a indolência, a preguiça, sabendo que essa situação, sabendo que nessa situação a pessoa vai ficar. Então nós somos orientados sim a não ajudar, pela situação, né? Então veja quantas coisas nós colocamos como amor, como estar ao nosso alcance, como a compaixão movida pelo Espírito Santo e no discernimento trazido pela palavra. Aí sim nós vamos conseguir sim ajudar de uma forma integral a pessoa, o próximo, aquele que está próximo de nós, o mais próximo de nós, precisando da nossa ajuda. Mas essa ajuda, como eu falei, não é apenas financeira, economicamente. A Bíblia nos traz também que não devemos ajudar aquela pessoa intelectualmente ou emocionalmente quando ela não quer ouvir da tua palavra, quando ela desdenha da tua palavra. Lá em Mateus 7:6 diz o seguinte: Jesus ele avisou sobre o perigo de dar pérolas aos porcos e coisas sagradas aos cães. Então, o que significa dar pérolas e essas coisas sagradas? Elas representam as coisas mais valiosas em nossas vidas. A nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso estudo. Então, existem pessoas que nós falamos, que nós insistimos e que ela não está nem aí. E a Bíblia nos traz que para essas pessoas também nós devemos parar de ajudar. Porque isso pode se voltar contra nós. Elas vão vomitar. Provérbios diz que pessoas assim vão vomitar em cima de nós toda a orientação que a gente tenta passar. Então, quando nós colocamos a palavra, nós insistimos de uma forma, nós admoestamos, nós exortamos sobre a palavra de Deus a alguém e essa pessoa desdenha, pare. Porque isso você está dando, é a questão de dar pérolas aos porcos. Você está dando do mais sagrado do seu conhecimento para uma pessoa que não quer te ouvir. Uma pessoa que está fechada naquilo que ela entende ser o pseudo certo.
Então, a palavra diz, pare, não insista mais. Ore, se for o caso, por ela, e que mais para frente, quem sabe, você vai ter a oportunidade de novamente tocar no assunto ou simplesmente não tocar mais nesse assunto. Nesse caso, o Espírito Santo também vai te orientar a levar a palavra no momento certo, na hora certa. Então, irmãos, o importante é buscar essa sabedoria em Deus, buscar essa orientação de como ajudar. Não somos obrigados a ajudar, porque tudo que a gente faz em amor é por obediência, porque nós já fomos amados por Deus. Então, não se sinta obrigado a ajudar, porque o Espírito Santo vai levar você a situações, a pessoas, aonde ajudar e como ajudar e no momento certo. Não se preocupe, não se preocupe em sair em busca disso, porque, como foi dito, o Evangelho não é um assistencialismo. O Evangelho é levar a palavra. Pode ser ali o teu vizinho que está precisando, e você vai ser orientado a levar isso a ele. Então, a palavra, a orientação, a ajuda que você tem que dar vai ser no momento certo, na hora certa e quando o Espírito Santo quiser. Amém? Essa é a palavra para hoje, que o Espírito Santo nos mova a isso e nos dê essa consciência de que a ajuda vai sempre depender dele. Amém? Em nome de Jesus.